Bom dia, pessoal. Bom, como é que está organizado aqui? Primeiro eu vou falar de uma motivação, porquê da importância de inspeções, de procedimentos de qualidade, ou mais genericamente, apreciações em software. Aí vou falar especificamente de tipos de revisões. Revisões são um tipo de apreciação. Vou falar do processo mais formal e mais completo, que é a inspeção em si. E daí a gente vai poder, a partir dela, entender um pouquinho das outras, que são versões parciais de uma inspeção. Vou mostrar alguns artigos que apresentaram, alguns artigos da academia que mostraram benefícios do uso de inspeção de forma quantitativa, inclusive o trabalho do Fagan na IBM. Tá dando para ouvir? Inclusive o trabalho do Michael Fagan na IBM, que foi quem criou o processo de inspeção. E aí a gente vai fazer esse momento de reflexão. Bom, a motivação, quando a gente fala em qualidade, em investimento em qualidade, em revisões, né, tem a ver com relatórios como esse aqui, que mostram a situação, né, os resultados de projetos na indústria de software. Quem conhece esse relatório, Chaos Report? Então, eu coloquei isso aqui mais para brincar, porque é o seguinte, no início desse ano foi publicado um trabalho na revista mais importante de engenharia de software, que simplesmente descredencia totalmente esse relatório. Né? Então, eu fiz isso aqui para a gente lembrar, quando fizer mais palestras em sinergia, não colocar esse relatório, que ele é bastante usado. Então, eu achei outra referência, e essa em veículo respeitado, né, que é bastante atual, e mostra também uma situação, embora ela seja criticada, sempre foi criticada e agora foi desmoralizada aqui, ela tem resultados bem parecidos com esses aqui. Né? Então a gente está vendo que os projetos continuam estourando o orçamento, continuam atrasando bastante. Né? E aqui está falando que chegamos a ter estouro de 40% nos piores casos. Bom, outro conceito importante para a gente ver aqui é quando a gente fala do custo da qualidade. Né? Quem leu o livro do Wilson lembra de ter visto esse gráficozinho aqui, que é um conceito, na verdade, do Software Engineering Institute. E ele fala sobre o investimento em qualidade, né? Investimento em revisões, em testes, e o tempo de desenvolvimento. Né? Então, esse gráfico está mostrando que há uma ilusão de quanto mais a gente investe em qualidade, maior o tempo de desenvolvimento. Mas, na verdade, o que acontece é o inverso. Mas tem um ponto de inflexão essa curva aqui. Quer dizer, perseguir o 100% ou defeito zero é muito caro. Né? Então, acho que a grande questão é chegar nesse ponto aqui. Como chegar nesse ponto? E os motivos para que isso aqui seja nesse sentido e não no inverso é justamente a questão do custo de remoção de um defeito que foi injetado lá em requisitos, lá na frente. Né? Então aqui mostra custo relativo de remoção, tem dois estudos aqui que estão mostrando custo relativo de remoção de um defeito injetado em requisitos. Então, nesse estudo do Bom aqui, que é um pouco mais antigo, ele estava mostrando que um defeito injetado aqui teria o custo de removê-lo aqui de 0,2y. Já em testes de instalação, quando eu estaria instalando o produto, né, eu estou falando aqui de 2 ordens de grandeza de diferença. Não é isso? Aqui mais ou menos resultados precisos, que seria um x aqui de 90 a 400x. Né? E já lá em operação, teve pior caso aqui de 2.900x aqui, que seria 4 ordens de grandeza para remoção. Então, quando a gente fala de investimento em qualidade, e aí não só testes, como as revisões também, a gente está falando em pagar mais barato para remover defeitos, logo que eles são inseridos nos artefatos. Certo? Então, uma prévia do nosso momento de reflexão, né? A gente sempre ouve na Sinergia que Sinergia tem
custo caro, o processo nosso é caro, né? Então, nós vamos discutir um pouco isso. Nosso processo de desenvolvimento é caro? A gente já passou esse ponto de reflexão? Porque se a gente faz esse investimento de qualidade e está falando que é caro, tem duas coisas que a gente pode afirmar sobre isso, né? A primeira é que a gente não acredita nisso aqui, que a gente acredita no ilusório. A segunda é falar que a gente passou esse ponto de reflexão, não é isso? Então, a gente vai discutir um pouco disso lá no final. Lembrando que o que é o custo total, né, de um projeto? É o custo de fazer, o custo de desenvolvimento, mais o custo da qualidade. E o custo da qualidade, ele tem uma parcela de prevenção, aí vai treinamento, investimento em processo, melhoria de processos, coleta de medidas e indicadores. O custo das apreciações, aí vão entrar as revisões e os testes, e as auditorias. O custo da falha interna, que é o retrabalho interno, devido a falhas que foram detectadas. Então, alguém fez algum requisito ambíguo, isso foi mal interpretado lá na frente, então, na hora que a gente descobriu, tem que sair reparando isso. Então, esse custo de correção é a falha interna. E tem o custo da falha externa, que é o defeito lá em produção. Corrigir um defeito que foi entregue no cliente. Então, vamos pensando sobre isso, nós vamos falar no final. Bom, essa segunda parte, nós vamos falar dos tipos de revisões. E nós vamos focar em revisões e não entrar na parte de testes. A gente já teve várias palestras sobre testes aqui, e nem sou um especialista em testes aqui. Tem vários certificados aqui no Sinergia, não é isso? Pelo Instituto Internacional de Testes. Então, o foco hoje da palestra é revisões. E em que revisão difere de teste? Ambos são apreciações. A ideia da revisão, aqui eu coloquei que elas são mais eficazes que testes, no sentido de pagar mais barato por um defeito injetado. Porque o teste ele só pode ser feito em fases mais avançadas do desenvolvimento. Não precisa o produto estar todo pronto, não, mas eu só consigo fazer testes em momentos mais avançados. Já as revisões não, eu posso revisar todos os artefatos que são produzidos. Então, eu consigo encontrar defeito mais cedo e é mais barato de corrigir. E, segundo, eles identificam o defeito. O teste ele identifica o sintoma do defeito. Ele fala, tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa por trás e provavelmente é um defeito, e tem que descobrir qual que é o defeito, o que tem que fazer para corrigir, se é só no código, se tem que corrigir vários artefatos, se é o desenho que estava errado. Então, ainda tem esse trabalho de diagnosticar. Existem não só uma, mas como algumas classificações de tipos de revisão, mas assumindo que essa aqui deveria ser a referência da indústria. Eu vou falar um pouquinho dessa, mas também vou mostrar outra que inclui outros tipos de revisões além dessa. E eu resolvi incluir isso porque se olhar para o que a gente faz no Sinergia, em termos de revisão, ele não se enquadra em nenhuma dessas aqui. Ele é um misto de alguns elementos de cada um. E já o outro autor, que trouxe o livro aqui, esses livros sobre inspeções são do Sinergia, estão na biblioteca para quem quiser pegar. Esse livro aqui, ele traz um espectro maior de tipos de revisão, e aí nós vamos ver que a gente se enquadra em um tipo deles lá. Então, esse padrão do I3E, para revisões de software, ele fala que revisão, de uma forma mais geral, o que é? É um processo ou reunião na qual um artefato é apresentado para a equipe, usuários, clientes ou gerentes. Isso aqui, todos esses papéis aqui é I/O. Dependendo do tipo de revisão, pode ser um só deles, todos eles ou grupos deles. Para ser provado ou comentado. E classifica os tipos de revisões em revisões gerenciais. O que são revisões gerenciais? É a pessoa que normalmente tem um poder de decisão pegar um artefato, fazer uma revisão sem uma estrutura, vamos dizer, bem definida a ser seguida e aprovar ou não aquele artefato. Vamos dizer que ele é o menos formal desses 5 aqui.
Já as inspeções, eu vou sempre andar junto aqui com inspeções e revisões técnicas que são muito parecidas, tá certo? E no final, depois que eu apresentar as inspeções, o detalhamento da inspeção, eu vou explicar quais são as diferenças de revisões técnicas. Né? Mas o procedimento de inspeção, ele é o mais rigoroso de todos. Ele envolve uma reunião de, vamos dizer, kick-off, que é o autor que vai ter o artefato revisado, ele vai fazer uma apresentação resumida do artefato para a equipe poder se preparar para a inspeção. Vão ser designados os inspetores, os moderadores, e esses inspetores vão fazer uma preparação individual com lista de conferência, com o objetivo de encontrar defeitos, apontar anomalias, etc. Depois que eles fizeram essa preparação, acontece a reunião, onde um outro papel, que é o leitor, né, que não pode ser o autor, ele vai apresentar o artefato em pedaços pequenos, e aí cada pedaço, vamos dizer, estão inspecionando o código, cada método que é apresentado de uma classe, abre-se para os comentários, os defeitos são registrados, coletada a métrica de retrabalho e tal. Depois disso, os defeitos são sanados, tem a verificação e, por último, a reunião de análise causal. Então, a reunião de análise causal faz parte de cada inspeção. Então, é um processo extenso, complexo, e nós vamos ver que algumas pessoas alegam que trazem bastante benefício. Já as revisões de apresentação, elas são menos formais no sentido que não tem essa preparação. O autor do artefato apresenta para uma equipe escolhida por algum critério, seja as pessoas importantes para o projeto, seja as pessoas que têm condições de avaliar aquele artefato. Então apresenta e recebe comentários ali naquela reunião. E aí os problemas são anotados para serem resolvidos depois. Né? Então a revisão de apresentação normalmente não tem listas de conferências associadas, mas essas coisas todas são bem flexíveis. Né? Nós vamos ver que tem vários elementos, eles podem ser aplicados para qualquer formato de revisão. E as auditorias normalmente são procedimentos de avaliar se há conformidade com padrões, né, se processos foram seguidos, e são sempre executados por equipes independentes da equipe do projeto. Né, então tem que ser uma equipe com visão externa, com autonomia, para vir e auditar, ver se o processo foi seguido, se o artefato tem os padrões de qualidade exigidos. Vocês podem interromper para perguntar a qualquer momento, certo? A outra classificação do livro que eu mostrei, que é do Wiggers, né, ele propõe um conjunto maior de tipos de revisão, sendo que aqui é a mais formal para a menos formal. Então, a inspeção, nos mesmos modos do que eu vou explicar em detalhes depois. A revisão técnica um pouquinho menos formal, ela tem umas coisas a menos. A revisão de apresentação, é o que eu expliquei, é o autor representando o artefato, recebendo comentários, corrigindo os problemas. Programação em pares, né, que é aquela prática do XP, de os programadores implementarem código juntos, né, e um vai programando, o outro vai comentando, eles vão trocando aquilo ali. Colocou no mesmo patamar de formalidade o Peer Desk Check. Eu não arrumei boas traduções, não, então eu coloquei em inglês mesmo. E o Pass Around. Eles são essencialmente o seguinte: o Peer Desk Check eu terminei meu artefato, eu chamo um colega para mostrar para ele meu artefato, aí ele vai dando uma olhada, fazendo uma revisão e me mostrando os pontos que tem problema. Tá certo? O Pass Around, eu disponibilizo para mais de uma pessoa o material para ser revisado e coleto o feedback. Notem que essas coisas aqui podem ter... o autor até argumenta isso, fala, esses dois métodos aqui podem arredar para cá no espectro, dependendo das coisas que você faz. Então eu acho que é um pouco o caso do Sinergia, né, da gente fazer, a gente faz, eu acho, um pouco de Pass Around, né, mas com um nível maior de formalidade, porque a gente tem lista de conferência, classificação de defeitos, a gente faz o follow-up, né, que é ver se os defeitos foram corrigidos. Então a gente está fazendo um passo um pouquinho mais para cá, não é isso? E com a diferença que é sempre um revisor, tipicamente é um revisor aqui para esse artefato. A revisão técnica, em princípio, pensa que é igual uma inspeção.
Né? Então, uma coisa que a gente já descobriu aqui agora é que o nome da nossa atividade, que é gerada lá no nosso PureQuest, é totalmente equivocado. Né? A gente não faz inspeção. E por último, a ADOC. A ADOC é aquele... dá uma olhadinha aqui, me faz um comentário aqui. Então, sem formalidade nenhum, compromisso nenhum, nem o compromisso da pessoa em revisar. Né? Mas que pode ser útil. Né? De repente, você está com um problema lá no código, chama um colega experiente, ele te dá, não, faz assim, vai ficar melhor. Aquilo é uma espécie de revisão. Né? Não é uma programação em pares, que não é feita de forma sistemática, contínua, mas é um formato de revisão. Beleza? Aqui, o mesmo autor, ele mostra para cada tipo de revisão, né, quais as etapas que acontecem ou não. Então, a inspeção, como é mais formal, tem todas as etapas. Né? Tem o planejamento, a preparação, a reunião, a correção e o follow-up, né? A verificação. A revisão técnica, ele diz que isso aqui é opcional, né? Mas nós vamos ver que, na verdade, a revisão técnica também tem esse espaço todo, mas ela tem algumas diferenças mais sutis. Né? A revisão de apresentação, ela tem planejamento de que vai acontecer, tem que reunir a equipe, tem uma reunião, mas já não tem a preparação. Né? Formalmente ela não tem a preparação. E tem a correção de defeito pelo autor que apresentou o artefato. Note que, de novo, isso aqui pode ser que tenha preparação. Pode ser que tenha verificação da correção dos defeitos. Então, a gente pode modificar esses métodos de revisão, né, aumentando ou diminuindo a formalidade deles. Programação em pares, ela tem planejamento, a reunião é contínua, né, as pessoas estão ali o tempo todo, e a correção e verificação também, elas são contínuas. Porque os dois estão ali, apontou um defeito, não, esse aqui está errado, e vai corrigindo, verificando ao mesmo tempo. Em relação ao peer test check e pass-around, eles têm a preparação, a reunião é opcional, né, a pessoa pode revisar lá no computador dela ou no computador do autor, e a correção dos defeitos. E a DOC seria só a reunião, que é a pessoa ir lá se encontrar e corrigir o defeito ali depois. A revisão de apresentação poderia ter também uma verificação opcional? Poderia. Mas essa aqui seria a classificação que esse autor está propondo para esse formato. Né? Mas aí, vamos dizer, se a gente também pega a revisão de apresentação, o conceito que ela representa, e coloca vários itens de formalidade, acaba que ela começa a chegar para a revisão técnica. Né? Certo? Esse autor também ele faz uma recomendação de, dependendo do objetivo dessa revisão, né, quais que atenderiam a esse objetivo. Então, encontrar defeitos, né, todas elas cumprem esse objetivo de encontrar defeitos. Aí pode entrar em discussão de qual tipo de defeito que vai descobrir mais, a eficiência em remoção de defeitos, identificação de defeitos. Já a conformidade com especificações, que é comparar um artefato com um anteparo dele, a especificação de teste com o desenho, né? Que seria o documento que serviu de base para a produção daquele artefato, isso que seria verificar a conformidade com especificações. Então ele recomenda que inspeções, revisões técnicas e EDSEC e pass-around funcionam bem. Já as outras, revisão de apresentação e programação em pares, não. Verificar conformidade com padrões, apenas as inspeções e esses dois aqui. Verificar completeza e correção do artefato, inspeção e revisão de apresentação. E por aí vai, né? Avaliar a compreensão, essas opções. Coletar dados para melhoria de processo, inspeção e revisão técnica. Medir a qualidade do artefato. Aqui ele diz que para medir a qualidade apenas esse item aqui, porque ele tem um rigor na coleta de métricas, etc. Que seria a inspeção. Esse é um ponto importante, que é o de educação. Né? Muitos procedimentos de revisão, eles podem ter o objetivo de educar a equipe e difundir um conhecimento para a equipe do projeto. Né? Então, ele está recomendando que isso, quando esse for o objetivo, não seja feita a inspeção. Sejam utilizados outros formatos. Alcançar consenso sobre uma abordagem. Quer dizer, tem várias coisas que a gente pode fazer aqui,
e a equipe chegar num consenso de qual seria o melhor para fazer naquele projeto. Então também tem as recomendadas. Garantir a correção de defeitos. Aí vai depender se nós vamos, na nossa forma de fazer, ter a verificação, o follow-up lá ou não. Explorar abordagens alternativas, revisões de apresentação. Boa parte vamos dizer, da indústria usa, o que eu estou entendendo disso aqui, boa parte da indústria utiliza técnicas de revisão, principalmente revisão em código. Tá? É uma das coisas que a gente não faz aqui no Sinergia. Né? A gente utiliza, a gente na verdade faz uma revisão dessa aqui, mas com um foco um pouquinho diferente do que a maior parte da indústria está fazendo. Tá certo? O que ele está falando aqui é ver se aquele documento como um todo, ele pode ser entendido por outra pessoa, né? E se efetuar manutenção daquilo ali é fácil. Claro que num documento Word, uma especificação de requisitos, isso pode ser mais difícil de avaliar, mas no código é mais fácil. Entendeu? Então, manutenibilidade eu estou entendendo mais nesse sentido. Então, a recomendação dele é que isso só aconteceria em inspeção e revisão técnica. A revisão de apresentação, como ela não entra em detalhes e não tem preparação, é difícil você garantir esse tipo de coisa. Porque ela depende, a revisão de apresentação, ela depende demais, a qualidade dela, principalmente, se não tem a preparação, principalmente de como o autor está apresentando aquele artefato. Entendeu? Então, você não conseguiria cumprir esse objetivo de avaliar como um todo se aquilo ali está fácil da manutenção depois, se ele está coeso. Fica mais claro, mas mesmo os outros você pode inferir isso também. Eu acho que é muita questão de não ter preparação e depender da visão do autor sobre o artefato. Né? E é aquela mesma história de que o implementador não pode testar o código dele. Às vezes o cara vai apresentar a visão já direcionada para uma forma que os defeitos não sejam encontrados. Certo? Deixa eu ver agora. Outro autor, ou autores, o Gilby e a Graham, elas fazem a seguinte recomendação em relação a tipos de inspeção. Né? Elas falam que revisões de apresentação devem ser usadas para treinar ou educar a equipe, revisões técnicas para chegar a consenso e inspeções para aumentar a qualidade do artefato e do processo. Né? Aí ele também entra numa discussão interessante, que é: eu inspeciono antes ou depois de fazer uma revisão de apresentação, por exemplo? Aí fala que depende, né, da maturidade do artefato. Por quê? Não adianta encontrar defeitos sobre uma coisa que ainda não é consenso da equipe, e também não adianta tentar alcançar consenso sobre algo de baixa qualidade. Certo? Bom, então, ficou alguma dúvida sobre os tipos de revisões que a gente pode fazer? Lembrando que revisões fazem parte de um conjunto maior, que são as apreciações, que aí incluem os testes e as auditorias. Então, vamos entrar em detalhes como é que é esse processo de inspeção. Né, que, segundo o padrão I3E, e lendo o material que o Feiga, o artigo do Feiga de 76, é praticamente a mesma coisa, muda alguma nomenclatura, mas o processo é essencialmente o mesmo. Então, primeiro vamos falar dos papéis. Né? Uma inspeção ela tem que ter o líder da inspeção, alguns autores chamam de moderador. Né? As responsabilidades deles são planejar e preparar essa inspeção. Então, é ele que vai agendar reuniões, marcar salas, distribuir materiais, garantir que o bom andamento, que as coisas tenham um bom andamento, né? E garantir que o processo seja seguido nas reuniões de inspeção, né? Ver se as pessoas estão realmente seguindo o processo. Tem alguns trabalhos, eu não coloquei aqui nessa apresentação não, mostram um dos benefícios de que esse papel aqui tenha treinamento específico, treinamento para ser moderador de inspeção, né? Que isso aumenta muito a qualidade da inspeção. Tem que ter um relator. Esse relator pode ser exercido pelo moderador, líder da inspeção,
E o papel dele é registrar defeitos, ações e decisões. Não só os defeitos, né? Se teve alguma pendência, vai anotar a pendência, os passos, quem vai resolver o que, quando. Ele vai coletar todos os dados de qualidade da inspeção, né? Se não tiver uma ferramenta ali, ele vai ter que coletar na mão. E, como eu disse, pode ser exercido aqui pelo líder. Aí está uma coisa que vamos dizer, bastante incomum nos outros processos, que é o papel do leitor. Né? O leitor é a pessoa que vai apresentar o artefato na reunião de inspeção. E ele, obrigatoriamente, não pode ser o autor do artefato. Ele tem que ser uma pessoa com uma visão externa. Isso garante, inclusive, que que o artefato está sendo compreendido como o autor esperava. Né? O autor falou, não, mas não tem nada disso que está aí. Então tem algum problema. Né? O cara apresentou e falou assim, aí o autor falou, não, isso aí é B. Falou, mas aqui está falando que é A. Aí, então já mostra um problema de documentação ali no artefato. O autor, ele é apenas um convidado na reunião de inspeção. Ele está ali para tirar dúvidas e para levantar essas questões que hajam discrepância entre o que ele estava pensando quando fez aquilo e o que o leitor está apresentando. Né? Ele, vamos dizer, não participa, não fica participando ativamente. Ele tem que apenas responder dúvidas da equipe. E os inspetores, eles vão fazer toda a parte de preparação, que é ler o artefato, já levar a lista de problemas para a reunião, e são eles que, na reunião de revisão, de inspeção, eles vão falando, a partir do momento que o artefato vai ser apresentado, eles vão falar, nesse ponto eu achei esse problema, assim, assado. E como é que são essas etapas? Né? O primeiro passo é o planejamento. Então o autor avisa o gerente do projeto, fala assim, estou terminando meu artefato aqui, estou terminando o meu caso de uso, o código do meu caso de uso aqui. Aí o gerente designa o moderador, o líder. Né? Ele que vai tocar esse processo de inspeção. E também escolhe quem serão os inspetores, baseado nas métricas, você vai estimar quantas sessões vão ser precisas de inspeções, né? Se vão ser 2, 1, etc., para o tamanho daquele artefato que vai ser revisado, e agenda a reunião com essas pessoas. Agendando essa reunião mais para frente, para dar tempo para fazer a preparação. Então, é o moderador responsável por fornecer as informações que vão ser revisadas, né? Não é o autor. Aí, a partir daí, tem uma reunião de visão geral, que pode ser opcional dependendo do artefato. Ok? Bom, essa reunião de introdução aqui, a reunião de introdução é onde o autor vai fazer uma prévia do artefato. Ele vai falar, olha, eu fiz isso aqui, dessa forma, blá, 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 blá. Naquele momento não são apontados defeitos, são só tiradas algumas dúvidas, se ficarem algumas dúvidas. E aí, depois dessa reunião, esse material é disparado para que haja a preparação, que é onde os inspetores vão avaliar, coletar todos os defeitos, e é muito importante que tenha lista de conferência e tabela de classificação de defeitos. Né? Tem que saber classificar corretamente os defeitos e ter coisas que tem que ser conferidas em cada um dos artefatos. Depois disso, acontece a reunião de inspeção. Então, o leitor, que não é o autor, ele vai apresentando, e isso aqui é uma coisa que eles falam que é diferente da inspeção e da revisão técnica, é o volume de coisa que é apresentada até que sejam feitos comentários. Né? A inspeção, eles sugerem que sejam pedaços pequenos e a revisão pedaços maiores. Então, a inspeção de código, por exemplo, focaria em cada método de uma classe. O leitor vai apresentar um método, esse método, essa classe aqui tem esses objetivos, tem esse método que faz isso aqui, assado. E está implementado assim. Aí espera, recebe os comentários, o relator anota, passa para o próximo. Ao final das reuniões, o grupo deve dar um laudo para a inspeção. Né? Pode ser, não necessariamente, se forem precisar de 2, ao final da segunda. Né? Então, qual que é o laudo? Esse artefato está ok,
pode refazer e nós vamos fazer outra inspeção, ou está aprovado, mas tem que corrigir esses problemas aqui. O líder deve produzir um relatório sumarizando os dados quantitativos, que é recolher esses defeitos todos, o esforço gasto, a taxa vamos dizer, detecção de defeitos, quantos defeitos por hora a gente detectou, etc. Então ele é responsável por coletar esses indicadores de qualidade. O processo em si não te impede que traga uma pessoa de fora do projeto, certo? Eu estou falando aqui que é a minha recomendação. Por quê? O custo de adquirir o conhecimento da contextualização é alto. Eu acho que uma reunião de visão geral não é suficiente para a pessoa ser inserida naquele artefato, né? E eu acho que as pessoas que estão contextualizadas têm um potencial de descobrir defeitos importantes muito maior do que pessoas de fora. Eu acho que as pessoas de fora vão focar em aspectos que normalmente são irrelevantes, se está na fonte correta o relatório produzido, e as pessoas de dentro têm capacidade melhor de detectar coisas que vão impactar feio lá na frente, se isso aqui passar. Você verifica não só conformidade com padrões, como conformidade com a especificação. Você lembra daquela lista de objetivos? A inspeção pega as duas coisas. Eu acho que, na verdade, qualquer tipo de revisão pode pegar as duas coisas dependendo de como ela está organizado, né? Se a lista de conferências dos itens que tem que ser revisados, ou o foco da pessoa que está ali, está nesse sentido. Bom, então depois dessas reuniões que foi dado um laudo, tem a parte de retrabalho, que é a correção e verificação desses defeitos, né? Não, na verdade, a correção e resolução dos problemas, ainda tem a parte de follow-up, que é a conferência, né? Que o líder é o moderador que é responsável, né? E não os inspetores, é o moderador que é responsável por fazer verificação do endereçamento, e aqui não só de defeitos, como de pendências que teriam que ser sido resolvidas, de problemas, como é que eles foram abordados, das ações que foram propostas, se elas foram realmente executadas. E depois disso tudo, é feita com aquela equipe uma análise causal, que é pegar aqueles defeitos, ver os que aconteceram mais recorrentes, ver quais medidas vão ser adotadas para prevenir que aqueles defeitos voltem a ocorrer, se é uma questão de treinamento, se é uma ferramenta automática, etc. Então, a análise causal é um ponto muito importante da inspeção. E ela acontece por inspeção. Aqui eu só coloquei algumas técnicas. Você pode usar a análise de Pareto, que é aquela curva do 80-20, que alega-se que 80% dos defeitos vão estar concentrados em 20% dos tipos possíveis de defeito. Então você teria que atacar esses 20% que o efeito seria melhor. E esqueci o resto. Aqueles diagramas de Chicago, para você identificar, eles estruturam a forma de identificar causas de problemas. Nada que você não possa fazer mentalmente. E aqui, como eu prometi, a diferença entre inspeção e revisão técnica é o papel do leitor, a revisão técnica não tem, é o autor que apresenta o artefato durante a reunião de inspeção, né? E a etapa de prevenção de defeitos, que é aquela análise causal no final. A revisão técnica não tem. E também, alguns autores falam sobre a granularidade da apresentação do conteúdo. As inspeções devem ser em trechos pequenos. Eles falam, eu cheguei a ler coisas do tipo, se está revisando, inspecionando um artefato textual, de ler cada trecho deste ser 3 linhas, um parágrafo. Então, lê-se um parágrafo, espera os comentários. Na revisão técnica, você teria uma granularidade maior, uma página, 2 páginas. Bom, eu trouxe aqui também alguns artigos que eu consegui recuperar, que trazem informações quantitativas, e tem alguns até interessantes. A gente às vezes pensa que o mais formal é o que vai achar mais defeito, e que dá maior benefício, mas alguns mostram que não é bem assim. Então, é bom para a gente tomar conhecimento que não são só os livros que são donos da verdade. Às vezes tem várias pessoas mostrando que não é bem o que está ali escrito. Então, esse aqui é o trabalho pioneiro com inspeção, que é o trabalho do Michael Fagan na IBM.
Aliás, naquela época, na década de 70, 80, tudo da nossa área era DBM, que era a grande empresa de informática. Então, bastante coisa surgiu lá. Então, como é que eles criaram esse processo em medir, né? Eles tinham, assim, tinha um processo grande, tinha a parte de teste e tal, mas o trabalho dele foi de inspeção nessa parte aqui, que foi inspeção de desenho e inspeção de código, né? Acho que até o título do artigo não está aqui não, está nas referências, que é de inspeções em desenho e código. Então, era feito o desenho detalhado, né? E aqui bem diferente do desenho que a gente faz hoje desenho externo, né? Aqui está falando de desenho interno mesmo. Então aí fazia-se uma inspeção aqui, retrabalho. Aí depois tinha a parte de codificação, vejam que eles naquela época não pensavam em Test Driven Development, né? Eles codificavam tudo para depois fazer testes de unidade. Então, após a implementação toda do código, que tinha outra inspeção do código, para depois fazer um teste de unidade e fazer uma nova inspeção aqui. Tá? Então eles inseriram 3 inspeções aqui nesse processo. E eles verificaram um aumento de produtividade, colocando I1 mais I2 de 23%, né? O aumento de produtividade na produção geral daquele código. Né? E usando só I1, teve um aumento de 12%. Eu coloquei esse 1 aqui, mas é porque no artigo ele colocou 112, fica mais fácil de entender, eu só consertei um lado. Então, usando só essa inspeção de desenho, já aumentou a produtividade em 12%. Para uma parte lá do sistema que está desenvolvendo. E fazendo essas duas aqui, aumentava em 23%. Colocando a terceira, diminuía a produtividade. Por quê? Era um investimento caro, esse investimento de inspeção, vocês viram, um processo parrudo, e não achavam quase nenhum defeito aqui. Tá certo? Então eles viram que isso aqui não estava compensando, então tiraram o processo. Em relação... quando eles propuseram esse método de inspeção aqui, antigamente isso aqui era feito com a técnica de revisão de apresentação. Né? O que mostrou que a inspeção, né, ela encontrou 38% a mais de defeitos de desenho e código em relação às revisões de apresentação. Né? Então aqui, nesse sentido, está mostrando que a inspeção é muito melhor que revisão de apresentação. Mas já dá um indício de que não é sempre, né? Aqui não valeu a pena. Que poderia ser um processo mais barato, menos formal, com foco em remover algum tipo de defeito específico aqui. Esse outro trabalho do Bowman, eu coloquei o Bowman ali, mas na verdade ele é o segundo autor, nem ele é o primeiro não, mas ele é o mais famoso. Então, eles fizeram uma comparação entre inspeções formais e programação em pares, o desempenho dessas duas técnicas, tanto lá na USC, né, que é a universidade dele, quanto numa indústria tailandesa. Né? Então, eles pegaram grupos de alunos e projetos da indústria e aplicaram as duas técnicas e fizeram um experimento bem controlado lá para ver os benefícios. Na conclusão que eles chegaram que na graduação, programação em pares teve tempo total de desenvolvimento 24% menor do que usando inspeções, com uma qualidade equivalente. Né? Então, aqui ponta para a programação em pares. E na indústria, né, que os projetos eram um pouco mais complexos do que os usados na computação, porque não dá para dar uma coisa grande para o aluno, senão ele não faz a sua matéria. Né? Então, programação em pares teve um tempo total de desenvolvimento 4% maior, mas teve 39% a menos de defeitos graves. Aqui a programação por pares foi melhor, e aqui eu diria que também. Por quê? Ela, embora tenha custado mais caro, 4% mais caro, ela achou 39% dos defeitos a mais do que a inspeção. Na verdade, assim, o que pegou é que lá no final foi feito um processo rigoroso de testes, né, daquele produto, e a programação em pares teve 39% a menos de defeito do que os que foram inspecionados. Mas eu estou entendendo que aqui está em relação ao esforço. Tá? O que eu lembro de ter entendido do artigo era isso. Eu posso conferir. Tem um artigo no final da referência aqui, a gente pode
consultar depois, tirar dúvidas por e-mail. Mas assim, a conclusão era de que o programação em pares estava ganhando nessa situação que eles argumentaram que era um escopo limitado, a indústria irlandesa tem características diferentes da indústria americana ou da indústria do resto do mundo, que a aluno de graduação usa um projeto muito simples, etc. Então eles fizeram várias coisas assim, mais no sentido assim, de justificar uma coisa que parecia irracional, né, que as inspeções deveriam dar um efeito contrário. Outro trabalho interessante é que esses autores aí, eles ficaram 1 ano e meio fazendo experimentos com inspeções. E aí o que eles ficaram variando? Quantidade de revisores, quantidade de sessões, assim, para um conjunto, para vários projetos, etc. E aí fizeram lá as medidas estatísticas para ver se as diferenças eram significativas ou não, etc. Então as conclusões que eles chegaram a respeito do tamanho da equipe de inspetores, o número de inspetores, é que não tem diferença se eu colocar 2 ou 4 inspetores. Então isso aqui já, assim, se isso aqui valer para o resto para o universo estatístico, né, a gente jamais colocaria 4 inspetores, usaria sempre 2. Né, porque é muito mais barato colocar só 2 pessoas na reunião. Só que tanto os grupos de 2 quanto os grupos de 4 foram bem mais eficazes do que um revisor só. Certo? E isso aqui reflete as explicações de por que a inspeção pega mais defeitos. É a questão da discussão, né? A troca de informações. Eles mostraram que 2 sessões de inspeção não são mais eficazes que uma só. Não vale o overhead de planejamento, das pessoas se deslocarem, etc. Então fazer uma sessão de 4 horas e 2 de 2 horas não tem diferença significativa. Então não vale a pena. Então procurem fazer as sessões com o maior tempo possível. Reparar defeitos entre sessões, quer dizer, vamos supor que tinha 2 sessões lá. Aí achou um monte de defeito aqui, o cara corrigia e aí mostrava já, na segunda eles já terminavam de revisar a coisa com os defeitos corrigidos. Então reparar entre sessões não traz efeitos sobre a densidade de defeitos, mas aumenta muito o tempo total de inspeção, o prazo. E tinha que esperar o cara corrigir para fazer a próxima sessão. Então quer dizer, não corrijam os defeitos. Ele está falando não corrigir defeitos entre sessões de inspeção do mesmo artefato. Esse aqui foi uma coisa muito interessante. A preparação individual levantou apenas 3% de defeitos funcionais, indicando que os inspetores estavam focando em aspectos pouco importantes. Então ele levantou lá que 49% das coisas levantadas não eram defeitos, era falta de entendimento do artefato. E uma outra porcentagem lá era coisas assim, eram sugestões. Né? E que só 3% das coisas que eram levantadas nesses experimentos aqui que eles fizeram, eram de coisas que realmente tinham que ser corrigidas, senão ia trazer prejuízo para o projeto. Né? Então, quando a gente fala de código, tem um monte de ferramentas no mercado, tem Find Bugs, PMD. Então essas coisas todas já poderiam garantir uma série de regras que o inspetor não tem que se preocupar com aquilo, tem que olhar outro tipo de coisa. Então às vezes a pessoa fica, eu acho que talvez quando a pessoa vai fazer preparação, ela quer chegar lá com um monte de defeitos, né? Então ela fica focando em coisas que são picuinhas, que a probabilidade de achar defeitos nessas picuinhas são grandes. Né, se o cara esqueceu de formatar uma linha que ultrapassou 80 colunas, erro de ortografia, né, é mais fácil de achar. O livro do Wiggins também ele traz algumas páginas, né, eu peguei algumas mais interessantes, de relatos de organizações, e ele sempre coloca a referência na frente, qual que é o artigo que reportou aquele trabalho. Né? Então a HP mediu um retorno de investimento de 1000% do seu programa de inspeção. Né, o investimento que foi feito nesse programa, aí eu estou falando do programa, né? Que é estudar, treinar pessoas, colocar ferramentas, essa coisa. Assim, o retorno que eles tiveram foi de 1000%. A TIT reduziu o custo de encontrar defeitos usando inspeções por um fator de 10. Né? Quer dizer, aumentou em 1000% também. Também houve um aumento de 4 vezes na qualidade do produto e 14% de aumento de produtividade. Isso tudo com o uso de inspeções.
IBM relatou que cada hora investida em inspeções economizou 20 horas de teste. Esse aqui é um negócio interessante para a gente pensar, né, nas reflexões que eu vou colocar. E 82 horas de retrabalho. Na Imperial Chemical Industries, o custo de manter 400... Eles tinham um portfólio gigante de produtos, e pegaram 400 desses produtos que não foram inspecionados e 400 produtos que foram inspecionados, e mostrou que o custo de manter os produtos que tiveram inspeção é 10% do custo do outro portfólio. Então, aqui, assim, é evidências de que fazer inspeções parece que traz benefícios. Obviamente, né, todo mundo aproveita a onda de certificações e modelos de maturidade, né, e criou aqui um modelo de maturidade para inspeções. Então ele fala o que você deveria fazer em cada nível, começar fazendo inspeções de documentos de requisitos e desenho, depois incluir, na verdade isso aqui tudo no nível 2, né, ter a preparação individual e reporte dos defeitos, treinamento do líder de inspeção, aí você vai subindo no nível até que você tem lá aquela coisa que vai se otimizando o tempo todo. Por que a gente ainda não fez o modelo de maturidade e implantação do Praxis? Acho que devia fazer para a gente, isso vende isso. Então, dessas técnicas de revisão todas, qual que você acha que é melhor? Obviamente, a gente aprendeu na escola que tem que responder depende. Então depende da situação do artefato sendo revisado, depende de várias coisas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que um método pode ser mais apropriado que o outro, dependendo dessa situação. E o mais importante disso é medir. Sem medir, você não vai saber se aquilo está sendo melhor do que o que você fazia. Tá certo? Então esse é o ponto-chave. Se você não tem como medir, então comece a coletar informação para poder medir. Então eu trouxe o nosso momento de reflexão, que é a gente pensar internamente aqui no Sinergia, as coisas que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo ou não. Eu coloquei várias perguntas aqui, eu não sei a resposta de nenhuma delas. Eu trouxe para a gente refletir. Então, voltando àquela pergunta que eu coloquei no começo. Nosso processo de desenvolvimento é caro? A gente já passou o ponto de inflexão? Eu estou perguntando por quê. A gente tem a fama no mercado de ser caro, os projetos são demorados, mas também temos a fama de que nossos produtos são de qualidade muito respeitável. Não é isso? Hã? Então, eu pergunto, será que a gente passou o ponto? Hã? Lembrando que o custo total de desenvolvimento, o custo total do projeto é o custo de fazer, mais o custo da qualidade, que tem toda a parte de prevenção, investimento em processo, medição e treinamento. Apreciações, testes, revisões, auditorias. Retrabalho interno e retrabalho com falhas em produção. Eu trouxe alguns dados para a gente refletir. É um dado preliminar, porque eu fiz rapidinho esse levantamento, mas tem umas considerações, teria que ponderar, porque o escopo de especificação é maior do que o escopo de desenvolvimento, então teria que refinar isso aqui. Mas naquele tipo de custo de qualidade lá, eu peguei as informações, isso aqui é em relação ao custo total do projeto, tá? O esforço total do projeto. Não é em custo, não é esforço. Então a gente investe 8,3% em especificação e execução de testes. Eu não estou contando aqui teste de unidade. Teste de unidade está no 51,3% aqui. Tá bom? O que poderia ser considerado como uma forma de apreciação. Né? As revisões, que são as revisões dos artefatos que a gente faz para cada estado. Né? Esse aqui é o investimento em revisar. A gente gasta 6,3% do total do projeto. Isso aqui a gente pode discutir se é ou não uma apreciação. Isso aqui eu estou considerando as oficinas com os usuários. Tá? Não é aquela... Depois terminou a especificação de requisitos,
que a gente vai lá mostrar o resultado. Esse aqui eu estou incluindo aquelas coisas que a gente faz a preparação, vai lá no usuário apresentar em oficina. Eu estou considerando isso um tipo de apreciação, mas se vocês falarem que eu estou errado, né, a gente pode trocar pelo teste de unidade, que dá mais ou menos a mesma coisa. Tem um custo interno, então esse aqui é um retrabalho interno, retrabalho em alterações de coisas que já estavam prontas, que foi recomendação nossa de alterar. Correção de defeitos e verificação de defeitos pegos tanto em testes quanto nas revisões, né? Então está dando 13,9% do custo total do projeto. A gente faz um investimento em usabilidade de 6,5% do esforço, né? Usabilidade não é requisito funcional, né? É um atributo de qualidade. Então por isso que eu coloquei aqui como uma prevenção, vamos dizer assim. A gente está entregando alguma coisa que vai dar chance menor de dar problema no cliente, embora ele não tenha requisitado especificamente aqui. E treinamentos. Aqui nesses treinamentos tem uma tarefa maligna lá, que é o estudar material do projeto, né? Que é quase a totalidade desse valor aqui. O estudar material do projeto são as pessoas novas que entram na equipe e a gente insere elas no projeto dessa forma. Olha esses treinamentos que todos já tiveram aí, lê essa especificação aqui. Então fica um volume aí de quase 7%. Então nosso custo de qualidade, no caso desse projeto aqui, foi de quase a metade do projeto. O retrabalho nosso, a gente tem 40% de correção e verificação dos defeitos do código-fonte. Aí está aquela questão do escopo da especificação ser maior do que a da construção, que tipicamente isso aqui seria o inverso. Esse valor aqui seria maior. É porque a gente especificou acho que 5 ou 6 módulos e construiu só um. Tipicamente esse aqui se inverteria. A nossa porcentagem de correção e verificação de defeitos de código-fonte seria maior do que a de correção e verificação de defeitos encontrados em revisões. Ok? Aí essas outras revisões aqui são de especificação de requisitos, de desenho, de especificação de testes. E outros retrabalhos. Aqui está entrando, por exemplo, a gente propôs uma solução na hora, aí alguém viu que depois seria melhor fazer assim, aí cadastra uma alteração na gestão de alterações para mudar aquela solução que a gente deu. Aí tem que mexer no desenho, mexer no código, na especificação de testes. Então está dando 9,8% desse, 13,9%. Certo? Em compensação, se pegar aqui o caso, né, se pegar a distribuição de esforços dos projetos de manutenção, a gente vai ver que apenas 12% do esforço é de correção de defeitos. O resto é de melhorias em infraestrutura. Aqui foi um pouco injusto, que a infraestrutura teria que ser rateada proporcionalmente nesse esforço aqui, mas eu concentrei, eu não achei um jeito fácil de separar lá na hora, então eu joguei aqui, nas melhorias. Né? A infraestrutura é o gerente do projeto, é o arquiteto que não está ali tratando da infraestrutura, do produto de uma forma geral, a equipe está mantendo scripts de teste funcionando, então está nessa infraestrutura. Então pode ser que seja uma fatia boa desses 88%. Só que uma coisa importante é o seguinte, a gente está entregando 0,05 defeitos por ponto de função. Isso aqui é uma estimativa, coloquei aproximadamente, baseado nos defeitos que foram encontrados por eles em produção. Né? E se a gente pegar os defeitos graves, é só 0,02% de defeitos por ponto de função. Uma quantidade muito pequena. E olha que é defeito grave sob a ótica do cliente. Na verdade, isso aqui, esse gráfico que eu coloquei aqui, são defeitos que o cliente considerou emergencial. O cliente considerou emergencial, que tinha que corrigir o mais rápido possível. Eu não analisei um a um para saber em termos da gravidade. Isso aqui tem a ver mais com urgência. Tá bom? E se você pegar o relatório lá da empresa do Capelliones, né, que ele tem um monte de dados, um monte de pesquisa que ele faz todo ano, então ele mostra que isso é densidade de defeito de empresa nível 5 CMMI. Certo? Então, voltando à pergunta aqui, a gente está investindo 50%
do produto de qualidade, né? Entregando uma qualidade excepcional para o cliente. Né? Será que a gente passou aqui? Então, eu trouxe algumas perguntas para a gente. O custo da qualidade está alto? A gente, 50%, metade, é razoável? A gente está fazendo o tipo certo de apreciação em cada artefato? Os defeitos encontrados nas revisões são os que deveríamos procurar? O esforço das revisões deveria ser menor que o investimento em testes? Hoje é menor do que o investimento em testes. O esforço de correção e verificação de defeitos deveria ser aproximadamente igual à correção e verificação das revisões? Ali está igual, mas eu acho que quando terminar ou construir tudo, vai acabar invertendo um pouquinho. Mas aí qual que deveria ser maior ou menor? O tipo de teste de unidade é o adequado? Todo cliente demanda a qualidade que estamos oferecendo? Assim, eu vou deixar aqui meu e-mail se vocês quiserem trocar ideia, discutir mais alguma coisa, fiquem à vontade, tá certo? Mais alguma dúvida que ficou em relação à apresentação? Aqui estão as referências.